Amigos e amigas, muito boa noite. Vamos começar a nossa conversa pela live que nós estamos acostumados a fazer. Gostaria de dizer que no domingo, ou melhor, no sábado, eu não pude fazer a live sobre a liturgia do domingo, porque eu tive problema de viagem, problema de palestra, problema de outros compromissos que impossibilitaram de fazer a live. Mas graças a Deus estamos hoje aqui para conversarmos um pouco sobre hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima. Na verdade, o dia foi ontem, mas como foi domingo, e a igreja sempre celebra, né, no domingo, a ressurreição de Cristo, então ela passa para segunda-feira uma festa que é sobre o domingo, ok? Muito bem, então hoje queremos conversar um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima, e depois eu vou deixar também aberto para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, não só sobre Nossa Senhora de Fátima, mas outro assunto que possa interessar, você pode entrar aí na nossa conversa. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima, recordando aquilo que, né, nós temos de mais importante nas aparições. Sem dúvida, no século XX, as aparições mais importantes foram as aparições de Fátima. Então, na primeira parte da nossa conversa, quero conversar um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima e depois você já pode ir mandando as suas perguntas, se você quiser, não só sobre Nossa Senhora de Fátima, outros assuntos, porque durante as nossas lives, muitas pessoas fazem perguntas e não dá tempo de eu responder. Então, eu gosto de abrir um espaço também para que alguém possa fazer mais perguntas, ok? Pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a igreja deixou para celebrar hoje, na segunda-feira, Nossa Senhora de Fátima, já que a festa caiu no domingo. Né? E eu gosto de sempre relembrar aquilo que Jesus disse: o que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Então, pode ter certeza que hoje o céu celebra, além da festa de São Matias, que é hoje também, a igreja celebra também a festa de Nossa Senhora de Fátima. E realmente foi uma aparição, ou uma série de aparições, 6 aparições muito importantes, que nós sabemos que se concretizaram, né, exatamente com a queda do Muro de Berlim, a queda do comunismo no leste europeu, algo que preocupava muito a humanidade. E até que, inclusive, no ano 2000, o próprio Papa João Paulo II esteve em Fátima e fez questão de revelar o tal terceiro segredo de Fátima, que era um segredo, um mistério, que durante praticamente todo o século XX as pessoas perguntavam o que era esse segredo, né? Bem, então eu quero recordar aqui rapidamente com você. As aparições foram em 1917, mas é interessante que elas foram precedidas pelas aparições do anjo de Portugal às crianças, né? Lúcia, Francisco e Jacinta, muito interessante. E a primeira aparição do anjo foi em 1916, no local chamado a Loca do Cabeço, né? Ali em Fátima, né? E o anjo disse para as crianças, né? Não temais, eu sou o anjo da paz. Depois ele se identificou como o anjo de Portugal, né? O que mostra para nós que realmente cada nação tem aí o seu anjo protetor. Não só nós temos o nosso anjo da guarda, né? Mas também as nações, as cidades, etc., né?
E o anjo então ensinou para as crianças aquela oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma oração muito bonita, né? Realmente com significado muito profundo. Depois, na segunda aparição, ainda em 1916, conforme narrou a irmã Lúcia, o anjo disse para as crianças, né, o que fazeis? Orai muito. E ela disse, o anjo disse, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Né? E aí, Lúcia perguntou para o anjo, como é que nós vamos nos sacrificar? Né? E ele respondeu, de tudo o que puderes. Oferecei a Deus, né, sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, né, e súplica pela conversão dos pecadores. Atrair assim sobre vós e sobre a vossa pátria a paz. E aí ele diz, eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo de Portugal. Né? E interessante, né? O anjo pede às crianças pequenas, né, que ofereçam a Deus sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores. É um pedido que ele é perene, ele vale para sempre. Né? Depois, na terceira aparição, ainda em 1916, o anjo então disse, erguemo-nos para ver o que se passava, disse a irmã Lúcia, né? E o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, né, sobre o qual estava suspensa uma hóstia, e dele caíam algumas gotas de sangue da hóstia sobre o cálice, né? E aí o anjo ensinou para as crianças aquela oração também muito bonita. Eu gosto de rezar essa oração sempre diante do Santíssimo. Aquela oração que diz, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, né? E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Sabe, orações assim muito profundas, né? Onde a gente oferece a Deus Pai corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, que está presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele é tão ofendido. E aí pede, né, pelo coração de Jesus, pelos méritos do coração de Jesus, pelos méritos do Imaculado Coração de Maria, a conversão dos pobres pecadores. Sabe, nós precisamos rezar sempre esta oração, sobretudo assim, diante do Santíssimo, do Sacrário, né, rezar essa oração. E depois nós tivemos, então, as 6 aparições de Nossa Senhora. A primeira delas foi exatamente no dia 13 de maio de 1917. Por isso que ficou sendo, então, o dia de Nossa Senhora de Fátima. E nessa primeira aparição, ela disse para as crianças, né, rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, porque era a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou exatamente em 1917. Né? E foi a guerra mais terrível que o mundo já tinha conhecido até então. Na Primeira Guerra Mundial morreram 5 a 6 milhões de pessoas. O mundo nunca tinha visto uma guerra tão terrível. Depois veio outra pior, a segunda, mas até então tinha sido a pior. E por isso que Nossa Senhora se apresenta como a Nossa Senhora da Paz. Veio trazer a paz e a guerra acabou. Né? Mas ela falou para as crianças, se o mundo não se converter, vai haver uma guerra pior. Exatamente aconteceu. Né? A partir de 1930 e pouco, a Segunda Grande Guerra Mundial. E na segunda aparição, que foi no dia 3 de junho de 1917, né, está aqui, além dos pastorinhos, já tinha ali cerca de 50 pessoas acompanhando as aparições. Né? Mas essas pessoas não viam Nossa Senhora. Né? E a irmã Lúcia perguntou a Nossa Senhora o que Nossa Senhora queria. Né? Ela disse, quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o texto todos os dias e que aprendais a ler. As crianças não sabiam ler. Né? Depois direi o que eu quero. Né? E a Lúcia disse, eu queria pedir para a senhora nos levar para o céu.
E ela respondeu, sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levar logo, né? Mas você vai ficar aqui mais algum tempo, né? Porque Jesus quis serviço de você para fazer, conhecer e amar, né? E é verdade, a irmã Lúcia morreu com mais de 90 anos, né? Depois do ano 2000, depois que o terceiro segredo foi revelado, a irmã Lúcia morreu. E ela disse, né, quero que você vai ser um instrumento de Deus para implantar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Sabe, meus irmãos, essa devoção é muito importante. Nossa Senhora colocou essa devoção assim como uma tábua de salvação para o mundo diante da guerra, diante, né, de tantos males que hoje também nós vivemos, né? Ela diz, a quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. E serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Né? Bom, depois tivemos aí a terceira aparição, que foi dia 13 de julho de 1917, e a Lúcia, que era a maiorzinha delas, perguntou o que a senhora quer. E ela disse, quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o texto todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Sabe, muito importante nós continuarmos essa lição, né? Rezar o texto todo dia pela paz do mundo, né? E também pela paz das nossas famílias. Uma coisa que a irmã Lúcia disse que Nossa Senhora falou para as crianças foi isso, né? Que o texto é uma oração que resolve os problemas pessoais, familiares, nacionais e internacionais. Eles não há problema de ordem, né, pessoal, familiar, nacional, internacional, que a oração do texto não possa rezar, não possa resolver. Né? Bom, aí as crianças tiveram uma visão do inferno, né? É interessante isso. Nossa Senhora diz para eles, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Aí, se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. E começou, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí a senhora conta aí várias coisas para eles, né? E coloca aqui uma coisa muito importante, né? Ela fala assim, para impedir isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados, os 5 primeiros sábados, né? Se atender a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Isso aconteceu, infelizmente. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Olha, meus irmãos, eu pude participar de muito tempo aqui do século XX. Eu nasci em 1949, então eu pude assistir muito dessas coisas. Realmente, o que aconteceu exatamente em 1917, quando aconteceu aquela revolução comunista, bolchevista na Rússia, em que pela primeira vez o comunismo foi implantado, digamos assim, politicamente, na prática, a uma nação, a imensa nação que é a Rússia. E aí o que a Rússia fez? Aniquilou uma porção de nações. Invadiu a Polônia, a Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, né? E implantou o comunismo a ferro e fogo em todas essas nações. Isso foi de 1917 até 1989. Mas que coisa maravilhosa, né? O Papa consagrou a Rússia a Nossa Senhora. Como Nossa Senhora disse aqui, o Papa vai consagrar a Rússia ao meu coração. Né? E eu gosto de relembrar o que aconteceu. Né? No dia 13 de maio de 1981, dia de Nossa Senhora de Fátima, o Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro.
por aquele turco Ali Agca, a serviço da Rússia, da KGB Rússia. Quem colocou isso com toda clareza foi a própria polícia italiana, quando encerrou, né, encerrou assim, o inquérito, né, sobre o atentado do Papa. E depois, né, no ano seguinte, né, 13 de maio de 1982, o Papa João Paulo II foi a Fátima agradecer a Nossa Senhora. Depois, no dia 13 de maio de 1983, ele mandou a bala que foi tirada de dentro dele e mandou para o bispo de Leiria, de Fátima, colocar na coroa de Nossa Senhora. Essa bala está lá. Quem vai a Fátima, ali no santuário de Nossa Senhora de Fátima, ao lado tem um museu, e essa coroa está no museu, porque ela só é usada, se não me engano, no dia 13 de maio. E que coisa bonita essa coroa, eu gosto de lembrar isso. As mães portuguesas mandaram fazer essa coroa belíssima para Nossa Senhora de Fátima, pelo fato de Portugal não ter entrado na Primeira Guerra Mundial. Você sabe que a Primeira Guerra Mundial envolveu ali muitos países da Europa, mas Portugal ficou de fora. Então, seus filhos não morreram na guerra. Então, as mães mandaram fazer uma coroa belíssima. E foi nessa coroa que o Papa mandou a bala para ser colocada. E as pessoas, os especialistas, né, os artistas que fizeram aquela coroa, não sabiam onde colocar essa bala que atingiu o Papa na coroa. Uma coroa só de pedras preciosas. Mas interessante, notaram que bem no centro da coroa, na frente, tinha um buraquinho. E a bala encaixou exatamente nesse buraquinho. Ou seja, ninguém sabe por que os artistas deixaram ali esse orifício, e nesse orifício, né, quando eles testaram a bala que atingiu o Papa, serviu direitinho. É um sinal. Né? E por isso que o Papa João Paulo II, quando ele estava lá na clínica Gemelli, na Itália, os cardeais, depois que ele recuperou, porque ele quase morreu, né, ele disse para os cardeais, né, uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão que dirigiu a bala para que ela não atingisse nenhum órgão dele que fosse vital. Porque se a bala atingisse, por exemplo, o fígado, ou um órgão desse uma hemorragia muito grande, o Papa morria de hemorragia, porque até ele sair da Praça de São Pedro, atravessar todo o centro da Itália, que é movimentadíssimo, e chegar até a Clínica Gemelli, ele teria morrido de hemorragia. Como normalmente morrem as pessoas baleadas, né? Mas o Papa conseguiu sobreviver. Né? E ele deve exatamente a Nossa Senhora de Fátima. Agora, interessante é que depois, em 8 de dezembro de 1984, ele consagrou a Rússia ao coração de Nossa Senhora, consagrou o mundo inteiro. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. 1989, quando ninguém esperava, era uma época de Guerra Fria, todos nós tínhamos um medo de uma guerra nuclear acontecer e acabar com o mundo. Porque os cientistas diziam que o potencial, o arsenal atômico que a Rússia e os Estados Unidos tinham armazenado era suficiente para acabar com a Terra quase que 50 vezes. Era o potencial nuclear armazenado. Mas, graças a Deus, em 1989, desabou o comunismo na Rússia, assim, quase que milagrosamente, sem guerra, sem derramamento de sangue. Os países todos que eram, assim, satélites da Rússia, que formavam a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se libertaram. Né? Mudou o mapa da Europa. A Tchecoslováquia desapareceu, foi dividida em outros países, a Bulgária, né? a Polônia, a Alemanha Oriental, o Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas através de Berlim, caiu. Foi uma coisa maravilhosa. Esse milagre foi tão grande que, se você for hoje lá em Fátima, no pátio, né, da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, tem um grande pedaço desse muro de Berlim que foi trazido de Berlim ali para Portugal, colocado na praça, né, da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, assim, comprovando que realmente a queda do Muro de Berlim era chamado Muro da Vergonha.
a queda do comunismo foi realmente pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima, né? E também do Papa João Paulo II, que quase morreu nesse atentado, mas que, né, conseguiu essa graça maravilhosa. Muito bem, eu tenho aqui já algumas perguntas, eu vou respondendo, né? A Josiane Antunes pergunta assim: se eu já sou consagrada a Nossa Senhora no dia do meu batismo e sinto o desejo de usar véu, é necessário realizar novamente a consagração? Ô Josiane, essa consagração à Nossa Senhora a gente pode fazer todo dia. Não é porque nós somos consagrados a ela no batismo ou de outras formas. Eu rezo a oração da consagração à Nossa Senhora todos os dias. Além de eu ter feito a minha consagração pelo método de São Luís de Montfort, 1994, e que eu renovo todo dia 25 de março, há mais de 20 anos, sabe? Por que a gente vai à missa todo dia, ou pelo menos uma vez por semana? Ou por que a gente reza todo dia? Porque nós precisamos reabastecer a nossa vida espiritual. Então, o consagrar-se a Nossa Senhora todo dia é você renovar esta disposição, né, de estar debaixo da proteção dela, de imitar as suas virtudes, de servir a Deus. Né? Quanto mais a gente se consagra a Deus, se consagra a Nossa Senhora, mais auxílio, mais proteção a gente tem. A nossa vida é assim, nossa vida é diária. Veja, a gente acorda, não é? E dorme no final do dia. É como o dia também, né? O sol levanta e o sol se põe. Né? Deus quis estabelecer o nosso dia em 24 horas. A cada 24 horas nós precisamos reabastecer a nossa vida espiritual. Regi Soares, será que podemos fazer a encenação de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos em outro domingo, tipo em junho? Pois nesse mês de maio estava cheia a programação em Nossa Senhora, em nossa igreja. Eu penso que não tem problema, Regi. Então, fazer encenação de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, todo dia 13, né? Não tem problema, porque ela apareceu em 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro, 13 de outubro, 13 de novembro. Então, apareceu 6 meses seguidos no dia 13. Então, não há problema, ok? Por exemplo, em Fátima, né, é feita a consagração todos os dias. E aquela procissão, depois que se reza o terço, ali na capelinha das aparições, todo dia aquela procissão que você já deve ter visto aí, Canção Nova sempre transmite, é aquela procissão luminosa, maravilhosa, carregando o andor de Nossa Senhora. Então, pode-se fazer sim, não tem problema nenhum, não. Leila Carvalho, tenho um catequizando de 10 anos, seus avós não frequentam a igreja e sua mãe é protestante. Como devo proceder? Bom, Leila, eu penso o seguinte, que se você tem esse catequizando de 10 anos, é porque a família autorizou, tá certo? Se esse menino está indo na catequese, a família deixou. Então, eu penso que se ele está fazendo uma catequese com 10 anos para fazer a primeira comunhão, eu penso que você deve ensinar para ele tudo que você ensina para as outras crianças. A menos que a família interfira. A menos que os pais cheguem para dizer, nós não queremos que o nosso filho ou o nosso neto, né, aprenda aí a doutrina católica. Mas se ele espontaneamente, né, se matriculou na catequese aí, com 10 anos, né, certamente essa criança pediu autorização para os seus pais e por isso está na catequese. Então, eu não faria nenhuma diferença entre ele e os outros catequizandos. Eu dava catequese normalmente, ok? Para todos, incluindo essa criança. Não é? Se houver alguma restrição, cada mãe ser protestante, né? A avó não frequenta a igreja, não sei. Aí pode a família interferir. Anderson Silva, Maria continua sendo virgem após ter Jesus? Sim, Anderson. A igreja fala com todas as letras que Maria sempre foi virgem. Santo Agostinho, já lá no século IV, Santo Agostinho dizia virgem antes do parto, virgem depois do parto e virgem no parto.
antes, durante e depois do parto. Virgem Santíssima, Virgem Perpétua. A igreja usa esse termo, Virgem. O Catecismo da Igreja, quando fala de Nossa Senhora, né, coloca isso bem claro. Né? Há uma oração sobre Nossa Senhora nas suas festas, na missa, que fala que o parto de Maria não só rompeu a sua divindade, como ainda aumentou a sua divindade. A pessoa pergunta, mas por que isso? Bem, eu vou colocar a explicação que a igreja coloca. O profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, tinha anunciado o seguinte: eis o sinal do Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será o Emanuel, Deus conosco. Então a igreja ensina o seguinte: Maria sempre quis ser uma virgem consagrada a Deus. Com 3 aninhos de idade, ela foi consagrada ao templo de Jerusalém. Tanto é que é uma festa que nós celebramos em novembro, a consagração de Nossa Senhora no templo. Muito bem, mas Deus precisou dela para ser mãe do seu filho. Né? Maria é a grande mãe, porque é mãe de Deus feito homem. Né? Mais do que rainha, mais do que senhora, Nossa Senhora é mãe. Né? Muito bem. Então Deus manteve para ela a virgindade. Para Deus nada é impossível. Tem um grande santo doutor da igreja de Alexandria, lá do século 3, 4, São Cirilo de Alexandria, que ele fez uma comparação muito interessante. Ele disse assim: por que vocês estranham o fato de Nossa Senhora ter dado à luz e ter continuado virgem? É um dogma que a igreja proclamou lá no século IV. Ele diz, não tem problema. A luz não atravessa a vidraça de um lado para o outro sem quebrar o vidro. Por que o verbo não podia entrar e sair no ventre da sua mãe sem rasgar as paredes? Tranquilo. A luz, assim como a luz atravessa o vidro de um lado para o outro, não precisa quebrar o vidro para atravessar, o verbo entrou e saiu no ventre da mãe sem rasgar as paredes. Isso não quer dizer que a mulher que dê à luz normalmente, né, e não é virgem fisicamente, vamos dizer assim, seja algo menos importante. Não. Deus quis deixar um sinal, o sinal do Emanuel. A mãe é virgem. Este é o sinal para vocês saberem quem é o filho dela. Não é um homem simples, é um homem que é Deus. Né? E é dogma de fé. São os 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Né? O dogma da maternidade, Maria, mãe de Deus, o dogma de Nossa Senhora Virgem Perpétua, Imaculada Conceição e a sua assunção ao céu. Anderson Silva, não, já respondi a pergunta dele, aqui Disney de Assis, ele diz assim, o terceiro segredo tem algo escrito? Sim, o terceiro segredo foi tudo revelado pelo Vaticano. Se você entrar no site, não é, aí, do Vaticano, né, e você colocar lá terceiro segredo de Fátima, vai aparecer outro segredo, como a irmã Lúcia escreveu. E no ano 2000, o Papa João Paulo II publicou o segredo, né, o cardeal Sodano, que era o secretário de Estado do Vaticano, no dia 13 de maio do ano 2000, leu a interpretação, né, que o cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação da Fé, a explicação teológica que ele deu do terceiro segredo de Fátima. E que era tudo, não foi um segredo explicando assim, objetivamente, foi um segredo explicando de maneira assim um tanto quanto parabólica. Né? Tanto é que o cardeal Sodano disse o seguinte, eu vou ler aqui o que ele disse lá no ano 2000, no dia 13 de maio, em Fátima. Ele disse assim, né? Tal texto constitui uma visão profética, comparável às Sagradas Escrituras, que não descrevem de forma fotográfica, ou seja, objetiva, os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sob a mesma linha de fundo fatos que se prolongam no tempo, numa sucessão e duração não especificadas. Ou seja, algo que continua. Essa perseguição contra a igreja, contra o Papa, etc. Né? Em consequência, a chave de leitura do texto só pode ser de caráter simbólico. A visão de Fátima refere-se, sobretudo, à luta dos sistemas ateus contra a igreja, que continua, não é?
e os cristãos e descreve o sofrimento das testemunhas da fé do último século do segundo milênio, o ano do século XX. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas do século XX. Por que ele coloca isso? Todos os mártires que houve no século XX, do comunismo, do nazismo, da Revolução Mexicana, da Revolução Espanhola, da Revolução Cubana, onde morreram muitos e muitos cristãos. Né? Então, ele coloca aqui, é uma via sacra sem fim, guiada pelos papas do século XX. Segundo a interpretação dos pastorinhos, interpretação confirmada ainda recentemente pela irmã Lúcia, a irmã Lúcia confirmou. O bispo vestido de branco, que reza por todos os fiéis, é o Papa João Paulo II. Ok? Porque na visão do terceiro segredo, né, a Lúcia viu, né, exatamente um Papa, né, vestido de branco, né, baleado, né, assim, e que morreu. E aí, quando o Papa Bento XVI interpretou o segredo, ele disse, mas João Paulo II não morreu. Como é que era ele? Aí a conclusão que o Papa Bento XVI tirou. Ele disse, os planos de Deus podem ser mudados pela oração. Pela oração, o Papa João Paulo II não morreu. Na visão do terceiro segredo, aparecia ali aquele homem de branco morto aos pés da cruz. Mas o Papa foi salvo pela intercessão de Nossa Senhora, que ele mesmo disse. Uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra que conduziu o projétil. Muito bem, aqui tem uma outra pergunta, Célia Benedetti. É verdade que o Papa João Paulo II não acreditava na aparição de Nossa Senhora de Fátima? Não é verdade. Olha, se o Papa foi a Fátima no ano seguinte em que ele foi baleado, depois mandou no ano seguinte a bala para ser colocada na coroa de Nossa Senhora. Depois, no outro ano, ele fez a consagração da Rússia conforme Nossa Senhora de Fátima pediu. Como é que ele não acreditava na aparição? Acreditava muito. Não tenha dúvida, não. O Papa João Paulo II era um devotíssimo de Nossa Senhora. Tanto é que o brasão dele tinha como lema, né, Totus tuus, Maria. Todo teu, Maria. Não é? Muito bem. Nayara Dias, acabei de ver uma publicação falando que Nossa Senhora de Fátima é mãe de Jesus. Mas eu fiquei com dúvidas, pois a mãe de Jesus não é Maria. Veja, Nossa Senhora de Fátima é Maria. Vamos entender uma coisa, só existe uma Nossa Senhora, só existe uma mãe de Jesus, que é a Virgem Maria, mas que recebe nomes diferentes, títulos diferentes em vários lugares. Então, aqui no Brasil, ela apareceu aqui de maneira assim, não é? Muito atípica, apareceu num rio, como nós, recebeu o nome de Nossa Senhora Aparecida. Né? Lá no México, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, mas é a mesma Virgem Maria, única mãe de Jesus. Não são várias mulheres, é uma só, com títulos diferentes, com aparições diferentes, que Deus permite, ok? Maicon Tropiano, como houve a consagração da Rússia, sendo que o cardeal Burke lançou uma convocação esta manhã aos católicos para que trabalhem pela consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Veja, eu não li esta convocação do cardeal Burke, americano, esta manhã. Mas, veja bem, ficou bem claro para muitos da Igreja, inclusive do próprio Vaticano, que o Papa fez a consagração do mundo a Nossa Senhora e fez a consagração da Rússia, João Paulo II. E eu acredito que fez. Por que o comunismo desabou? Por que o Muro de Berlim desabou? Porque houve uma consagração. Agora, pode ser que o cardeal Burke esteja pedindo uma reconsagração. Ele não está dizendo aqui, pelo menos não está dizendo aqui, Marco, eu não sei se o cardeal Burke colocou isso, de que não houve a consagração. Pode ser que ele entenda que houve a consagração e esteja pedindo de novo a consagração. O que não, as coisas não são excludentes.
Você pode fazer consagração mais de uma vez, ok? E eu acho bom que se faça mesmo, porque a Rússia hoje, embora a religião hoje esteja liberada na Rússia, o que não era no tempo do comunismo, né? Mas ainda realmente precisa muita coisa ainda a caminhar, a mudar na Rússia. Bom, é o entendimento que eu tenho. Não sei se eu vou procurar ver, inclusive, amanhã, né, essa palavra do Cardeal Burke. Muito bem, a Rosali pergunta o seguinte: que imagem é essa que aparece atrás do Senhor, professor? Essa imagem eu trouxe lá, na verdade, numa peregrinação aos caminhos de São Paulo. Na verdade, é um ícone, não é? Muito comum dos bizantinos, né? Dos orientais. Eles gostam muito, né, desse tipo de ícone. Né? Tá escrito tudo em grego, está escrito exatamente ali Maria, Mãe de Deus, em grego. Não dá para ver assim mas as iniciais, né? Theotokos, Mãe de Deus, ok? Que foi a proclamação do Concílio de Éfeso no ano 431, quando houve aquela heresia, o nestorianismo de Nestório, que era patriarca de Constantinopla, que começou a negar que Maria fosse mãe de Deus, de que Maria era apenas mãe do homem, Jesus, mas não era mãe de Jesus como Deus. Então a igreja teve que fazer aquele concílio, né? E esse ícone bizantino, né? Eles gostam muito de cruz, por isso tem essas várias cruzes penduradas aí, né? E é um ícone que tem um significado muito grande, entende? Quando a gente olha essa imagem de perto, quem já pôde ver, tudo tem um significado, né? A boca pequena, que significa falar pouco, os ouvidos um pouco grandes, significa ouvir mais do que falar, o nariz assim afunilado, que significa assim um senso de discernimento, entende? Várias coisas que, né, relatam aí esse estudo. Maria Cristina, o que você diz das aparições de Medjugorje? Maria Cristina, o Papa Francisco constituiu uma comissão de bispos e cardeais peritos para analisar lá as aparições de Medjugorje, que começaram em 1980, né? Nós já estamos aí praticamente com 38 anos das aparições, e que continuam, né? Não houve ainda uma palavra definitiva, mas houve um dado muito interessante, que foi o seguinte: esta comissão autorizou as viagens, as manifestações, as reuniões ali em Medjugorje. Ou seja, um primeiro sinal favorável. A comissão não disse ainda o seguinte: olha, todas as revelações de Nossa Senhora ali são autênticas, verdadeiras. Não houve isso ainda. Mas o fato deles colocarem um sinal positivo, um primeiro sinal positivo, é muito significativo. Eu vou dar aqui uma opinião minha. Eu estive 3 vezes em Medjugorje. 3 vezes. E as 3 vezes que eu estive em Medjugorje, eu vi coisas muito bonitas. Primeiro, eu vi uma fé muito grande. A igreja de Medjugorje fica pequena para as missas, para as celebrações, uma quantidade enorme de pessoas se confessando, os padres ficam sentados nos gramados fora da igreja, porque não cabe dentro da igreja, e as filas de confissões são enormes, né? Ali em Medjugorje foi estabelecido, inclusive, casas de recuperações de drogados, de dependentes químicos, enfim, só coisa bonita, só coisa positiva, né? Então, eu penso que realmente os sinais são sinais de que as aparições sejam verdadeiras. E o que Nossa Senhora pede são tudo coisas que a gente sabe que ela sempre pediu. É oração, é penitência pelos pecadores, é a conversão do mundo, né? Então, vamos aguardar aí mais pronunciamento dessa comissão que o Papa fez, mas aqui, se eu puder dar uma opinião minha, que não tem valor absoluto assim nenhum, fica sujeito aí à definição da igreja, mas uma observação minha, eu pessoalmente acredito, né, nas aparições lá de Medjugorje.
Karen Vilela, estas aparições de Maria que vemos são reconhecidas pela Igreja? Karen, há uma série de aparições de Nossa Senhora. Eu não tenho aqui na minha mão agora, mas teve um padre que publicou um livro com todas as aparições de Nossa Senhora aprovadas pela Igreja. Ele coloca lá desde os primeiros séculos até hoje. Então, a Igreja sempre analisa, como está analisando a de Medjugorje agora, ok? A de Lourdes é reconhecida pela Igreja, a de Fátima é reconhecida pela Igreja, a de Czestochowa, na Polônia, é reconhecida. Nossa Senhora Aparecida, embora não fosse uma aparição de Nossa Senhora viva, mas a aparição da imagem é considerada milagrosa, não é? Por isso toda a devoção sobre Nossa Senhora Aparecida. Então, há muito assim, sabe? Eu tenho um artigo no meu computador, não é? Onde estão relacionadas ali todas as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, de modo geral, que a Igreja reconhece como autêntica, ok? Muito bem. Michel Silva, o corpo de Jacinta está interrupto? Eu não sei dizer, sinceramente, não sei agora, né? Eu acho que precisaria pesquisar para saber. Não tenho certeza se na exumação do corpo dela, né, eu estive já ali em Fátima, no santuário, não vi o corpo de Jacinta exposto, mesmo depois da morte dela. Então, não sei se o corpo ficou incorrupto. A Denise Sandri, Jesus tem o mesmo sangue de Maria? Essa questão é um pouco polêmica. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Ok? Bom, o fato é que Jesus recebeu toda a matéria orgânica de Maria. Porque ela não teve Jesus não teve um pai natural. Nenhum homem doou a genética para Jesus, vamos dizer assim, não. Ele veio concebido pelo Espírito Santo, por isso que ele é Deus. Se Jesus fosse gerado por um homem, ele não seria Deus, seria simplesmente homem. Mas como ele foi gerado por obra do Espírito Santo, né? Que trouxe o Verbo ao seio da Virgem Maria, e o Verbo se fez carne, e essa carne do Verbo, Jesus, o Verbo humanado, toda essa carne ele recebeu de Maria. Recebeu a carne, recebeu o sangue, recebeu tudo de Maria. Ok? É claro que Jesus é uma outra pessoa, não é Maria. Jesus é filho de Maria. Mas, evidentemente, o sangue que Jesus recebeu de Maria. Né? Humanamente falando, biologicamente falando, recebeu de Maria. Não quer dizer, né, que o sangue de Jesus seja exatamente igual ao sangue da sua mãe. Não. Nós mesmos, nosso sangue não é exatamente igual ao sangue do pai, nem igual ao sangue da mãe, porque somos uma outra pessoa. Né? A Denise Sandri, bom, isso aqui já foi a pergunta dela, né? Tá aí. Bom, em todas essas aparições, tem mais pergunta aqui? Então vamos aqui, as perguntas que nós já estamos aí chegando ao final. Anderson Azevedo, o senhor sabe notícia de Nossa Senhora de Anguera, na Bahia? Olha, eu já li alguma coisa sobre isso, e eu já vi alguns testemunhos muito favoráveis a essas aparições de Anguera, sabe? Já vi mesmo. Agora, é preciso saber o seguinte, eu não sei de cabeça aqui agora, se o bispo da diocese ali já aprovou. Porque a primeira pessoa que dá a sua palavra sobre uma aparição é o bispo da diocese. Qual é a colocação que o bispo faz? Ele faz uma análise, né, e depois ele autoriza ou não que as pessoas prestem um culto nesse lugar, celebrem missas, se reúnam, etc. Né? Não quer dizer que seja uma palavra definitiva. Depois, quando a coisa cresce muito, é remetido ao Vaticano, e aí a Sagrada Congregação da Fé do Vaticano aí examina a coisa com mais cuidado. Eu penso que essas aparições de Anguera na Bahia estão aprovadas pelo bispo, mas é uma colocação que eu não tenho certeza absoluta agora, precisaria confirmar isso para poder ter certeza, ok?
Bem, a Rosali pergunta o seguinte: e as aparições esquisitíssimas de Garabandal, onde as crianças corriam de costas, o que o senhor acha? Ô, Rosali, não é fácil realmente de entender essas aparições. Eu também não sei dizer até que ponto Garabandal foi aprovado pela igreja. Porque as revelações particulares, né, não quer dizer que a igreja autorize tudo. Quando a igreja fala assim, olha, as aparições de Fátima, a igreja reconhece como autênticas. Não quer dizer que todas as narrativas sejam consideradas como se fossem dogmas de fé. Não, não é assim. A gente viu o terceiro segredo de Fátima, que quando o Papa Bento XVI interpretou, quando ele era cardeal, ele fala, né, não foi uma fotografia, né, da coisa, não foi uma revelação assim objetiva, não, é simbólica. Então, as revelações, elas são sujeitas a uma interpretação da igreja, ok? Então, essas revelações, por exemplo, de Garabandal, que eu não me lembro agora todas de cabeça, eu sei que tem realmente coisas assim que para nós hoje às vezes não tem significado, pode ser que na época tenha. Porque uma coisa importante da gente entender é que as revelações particulares de Nossa Senhora, de um anjo, de santo, etc., elas acontecem dentro de um objetivo do momento. Então, na história de Fátima apareceu o quê? No ano que começou a Revolução Russa Comunista, que foi a pior coisa para a igreja e para o mundo no século XX. Então, Nossa Senhora apareceu aí para esse momento do século XX. A gente já vê, por exemplo, que lá em Lourdes, 1854, foi diferente. Nossa Senhora apareceu para quê? 1958, para dizer, eu sou a Imaculada Conceição, que o Papa tinha proclamado 4 anos antes, e que muita gente ficou duvidando, né? 1854, o Papa Pio IX. Em 58, Nossa Senhora apareceu, disse para Bernadette Soubirous, né, quando o padre quis saber o nome dela, ela disse, eu sou a Imaculada Conceição, né? Je suis l'Immaculée Conception, falou em francês. Né? Lá no México, 1534, quase 500 anos atrás, aparece Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Porque os missionários que tinham chegado à América, você sabe que a América foi descoberta em 1499 por 92 por Cristóvão Colombo. Né? Aí vieram os missionários da Europa para a América, os franciscanos, os dominicanos, e eles não conseguiam evangelizar os astecas e os maias, que eram carnívoros, eram antropófagos, matavam milhares de jovens naquelas pirâmides lá do México, uma coisa horrorosa. Os evangelizadores não conseguiam. Quando Nossa Senhora de Guadalupe começou a aparecer em forma de uma índia, com sinais que os índios interpretaram, deixando a idolatria, passando a adorar o verdadeiro Deus, os missionários passaram a batizar milhares e milhões de índios. A estatística é que eles batizaram 7 milhões de índios depois das aparições. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Nossa Senhora aparece com uma finalidade, dentro de uma época, dentro de um momento. Então, essas aparições de Garabandal, como La Salette, Fátima, La Salette foi confirmado pela igreja. Nós temos que interpretar conhecendo o momento histórico, social, político, econômico. Só para dar um exemplo, 1858, eu disse aqui, né? A Imaculada Conceição, mas também a França estava vivendo um momento muito difícil da sua história, com perseguições à igreja por parte do racionalismo, né? Nossa Senhora aparece e vem trazer um alento. Aqui no Brasil, na época da escravidão, terrível escravidão, Nossa Senhora aparece no auge da escravidão e aparece numa cor negra. Sinal, né? Muito bem, Karen Vilela, quando vai ter de novo a live e qual vai ser o tema para nos programar? Karen, eu estou fazendo uma live normalmente na segunda-feira sobre um tema que vai variando e no sábado, sempre às 20 horas, né, tanto na segunda quanto no sábado, eu faço uma live explicando com mais detalhe a liturgia do domingo. Por que isso? Porque o padre, na missa de domingo,
ele não tem muito tempo para explicar. Ele faz uma homilia, no máximo, aí, de 15 minutos, e é uma profundidade muito grande a liturgia do domingo. Tanto é que nós temos aí a primeira leitura, temos um salmo, uma segunda leitura, o evangelho, né? Então, é muita matéria para ser explorada, assim, numa reflexão. Então, eu estou fazendo uma live no sábado, mais ou menos às 20 horas. Acontece que, às vezes, eu viajo no sábado para palestras, para pregar retiro, e, às vezes, onde eu vou, eu não consigo fazer a live. Então, aí, às vezes, eu não consigo fazer. Mas nós sempre vamos avisar, né? Com uma certa antecedência, quando for possível. Quando eu souber que não vou poder fazer, às vezes acontece, por exemplo, esse sábado eu estava preparado para fazer, mas infelizmente tive um imprevisto de última hora, não consegui fazer. Paciência. Né? Mas aí vai acompanhando pelo nosso Facebook, né? Professor Felipe Aquino, pelo Facebook, a gente vai sempre anunciando aí o que a gente vai fazer. Bom, meus amigos e amigas, nós já estamos aí há quase uma hora de conversa, né? Que bom, né? Falar de Nossa Senhora, falar das coisas da nossa fé. Eu quero terminar essa nossa conversa aqui fazendo a nossa consagração à Nossa Senhora de Fátima, né? Ela pediu tanto que a consagração da Rússia, mas também a consagração de cada um de nós, né? Tão bonita a oração de consagração à Nossa Senhora. Então, coloca aí agora diante dela tudo aquilo que você quer consagrar a ela. Em primeiro lugar, você mesmo, né? Sua vida, né? A consagração dos seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu coração, sua mente, sua vida, né? Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, né? Para que Nossa Senhora cuide de você, cuide da sua família. Eu gosto muito daquela oração que os cristãos rezavam desde o século II, na época da perseguição, né? Essa oração que eu vou falar aqui há pouco, né? Ela foi encontrada num fragmento de papiro, né? Escrito em grego, na cidade de Alexandria, no norte do Egito, né? E que é do ano 200, mais ou menos, da época da perseguição romana, que foi até o ano 313, né? Aquela oração que diz, nós podemos rezar juntos, né? Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Veja que oração bonita, né? Os cristãos já chamavam Nossa Senhora de, lá está escrito em grego, lá, Theotokos, né? Que quer dizer Mãe de Deus. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. É um dogma da fé. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Já chamava Nossa Senhora de Virgem. Virgem gloriosa e bendita. Né? É muito bonito. Peço a Deus, né, que pela intercessão de Nossa Senhora conceda a todos vocês a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Estou vendo aí a Regiane Gomes, Cristina Lira, Jovita de Lucas. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa conversa sempre. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.